pra cá, porque final de semana, né? Você quer dicas de filmes? Você curte filmes investigativos? É daquele que fica ali pesquisando as pistas, né? Querendo dar os seus pitacos. Será que quem é o criminoso? Eu também gosto muito, é sobre isso que nós vamos falar agora. E recebendo aqui no nosso estúdio ela. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Bom? Tô bem. Prazer. E você, Tudo Nath ótimo. Camolese, que é jornalista e também... Bem? Perdão. Não, ao contrário, a Nath é ela. Então, Nath Camolese aqui com a gente, que é jornalista crítica de cinema, né? Sabe tudo sobre cinema. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também recebendo aqui hoje a Carla Albuquerque. Seja bem-vinda também, que é Obrigada. jornalista investigativa, certo? Exatamente, jornalista investigativa. E aí, hoje, a gente tem aqui alguns filmes, né? Sim. Que nós vamos abordar e que tem essa temática da investigação. E aí vai desde drama, tem suspense, tem comédia também. Pra dar uma aliviada. Para dar uma aliviada, uma respirada, para agradar a maioria. Então nós começamos com Seven, os 7 crimes capitais, não é isso? Isso mesmo, é um filme estadunidense de 1995, estrelado por Brad Pitt e Morgan Freeman. Então você já sabe que tem uma carga grande aí. Pesadíssimo. Completou 30 anos esse filme e ele é considerado um clássico moderno e principalmente pelo seu final. Então os dois interpretam 2 detetives, o David e o William. E eles começam a investigar um serial killer. Eles começam a encontrar pessoas assassinadas. Tá. E sempre, cada vez que tem uma morte, tem um sermão que é deixado ali. E o William, já experiente, né, começa a perceber, tem algo estranho. E tudo é linkado aos 7 pecados capitais. Então a primeira vítima tem ali o pecado da gula, pecado da cobiça, preguiça, luxúria. E no final de tudo a gente vai ter a inveja e a ira juntas, que é o que vai dar aí o clímax todo desse filme. E antes da Carla falar, vamos ver um trechinho do Lógico. filme? Olha lá. Tá confundindo a gente, é isso que ele tá fazendo. Tá vendo aqui? Estamos assim, ó. Espera um pouco. Ô, Somerset, tá subindo nos móveis. Espera um pouco. Tá brincando. O pessoal das digitais. Fala sério. Você já viu alguma coisa parecida? Não. Ajudem-me. Já posso dizer a vocês, só de olhar o padrão da digital, que não são as digitais da vítima. E aí fica sempre essa dúvida, como será que é na vida real? Esses serial killers, eles deixam mesmo essas assinaturas? Como é que funciona, Carla? Os serial killers, eles deixam assinaturas, mas nunca dessa forma tão teatral, né? Tá. Isso aí é a dramaturgia, que ela vai, né, buscar toda essa questão dessa construção narrativa, que é mais teatralizada. E aí, quando a gente olha até na questão das digitais, nunca é essa perfeição. E quando a gente para entender também uma cena de local de crime, ela precisa ser preservada. Então, quem vai fazer toda a colheita é o pessoal da perícia. Então, antes de qualquer pessoa mexer em alguma coisa, esse local é fotografado. Depois, todos os vestígios são coletados, né, para que eles contenham ali, né, a cadeia de custódia, que isso é extremamente importante, porque quando a gente não preserva a cadeia de custódia, a prova ela é imprestável. Cadeia de custódia seria... A cadeia de custódia é para que eu consiga provar que esse vestígio é fidedigno. Então, por exemplo, que essa digital saiu daqui. Então, ela é colhida por um perito, o perito vai colocar dentro de um kit de análise, esse kit é lacrado, é levado para o instituto, né, de criminalística, onde eles vão fazer a extração, ou para papiloscopia, né, que aqui em São Paulo é o IRGD. Então, tudo isso precisa estar muito bem registrado, porque se eu romper a minha cadeia de custódia, essa prova é imprestável. Então, eu perco uma prova que é muito importante. E aí, lógico, né, aí a gente está falando de Hollywood, esse filme é maravilhoso, eu particularmente gosto muito também, mas ele está muito teatralizado, né? Principalmente porque os serial killers, eles não têm esse padrão tão perfeito, eles não são esses gênios intocáveis, eles vão deixando muitos erros, né? E esses erros é que vão levar
ao encontro desses criminosos. A polícia encontra esses criminosos, porque não existe crime perfeito. Entendi. O que existe é crime mal investigado. E um dos finais mais impactantes do cinema também, né? Que ficou muito marcante nesse filme. E é um filme. final que você sabe que foi defendido muito pelo Brad Pitt, porque o diretor estava em dúvida se colocaria esse final ele dessa não queria, forma ou não. né? E aí teve essa discussão e o Brad Pitt falou, não, a gente tem que fazer dessa forma. Mas só quem assistir vai saber desse final. Esse filme é maravilhoso. Ele o é Kevin incrível. Spacey faz um papel brilhante também. Os três ali, é uma trinca maravilhosa. Vale a pena. E Boa foi dica. muito legal que o Kevin, ele também fala que ele não quis colocar os nomes dele no crédito inicial, então ninguém sabia quem era, justamente para criar essa curiosidade. Muito bom. Vamos para o próximo, então, que é The Mentalist. The Mentalist, essa série aí que a gente já tem 7 temporadas, ela começou em 2008. E a gente tem o Patrick, que ele fala que ele tem essa habilidade em ler pessoas. Então, assim, ele vai criando uma fama aí, né, por ler e criar algumas situações. E a polícia começa a perceber algumas questões e fala, bom, então você vai ajudar a gente a descobrir quem é esse serial killer, Red John, que ele fazia o quê? Assassinava mulheres e deixava uma carinha feliz em cada cena de crime. Só que aí o Patrick fala, não, beleza, vou conseguir isso aqui, vou num programa de televisão. E é ali que tudo dá errado, porque ele começa a instigar esse serial killer, só que quando ele volta para casa dele, ele conseguiu mesmo instigar que o serial killer acaba assassinando a família dele. Nossa. Então ele começa a trabalhar junto com a polícia para tentar desvendar o serial killer, e no meio do caminho vão aparecendo aí outros casos que ele vai desvendando brilhantemente. É esse o clímax da série, né? Porque ele vai desenvolvendo de uma forma com leve humor até, mas dessa questão de ler as pessoas, né? Evitando até um pouco a tecnologia como a gente tem hoje, mas lendo mais os comportamentos. Vamos ver se você não viu ainda um trechinho desse filme. Dessa série. Idiota, um assassino ousado com senso de humor negro. Você vai cair feio agora. É melhor mostrar quem você realmente é. Conseguiu fazer uma coisa incrível, deve estar orgulhoso. De certo modo. E quanto à soda limonada? Por que não fala comigo, Thomas? Agora não adianta mais esconder. Eu posso ver você. Você quer saber o quê? Pegou. E aí você percebe, né? Bom, pelo menos eu percebo ali que ele usa algumas técnicas, tipo PNL, poder de persuasão, não sei se hipnose ali. Investigadores utilizam de técnicas assim também? Então, o que acontece, né? Quando a gente vê esse personagem, eles atuam como apoio, né? Nunca como prova, né? Então, assim, isso como é mostrado, isso não existe. Até porque toda tomada de depoimento, ela é muito rigorosa. Né? Então, ela é feita por policiais. Tá. Então, assim, essa é uma ficção mesmo. Entendi. Né? Então, ele dá uma pesadinha aí no conceito de investigação. Até porque, quando a linguagem, você lê o comportamento de alguém, ele serve como apoio, não como prova. Eu preciso estar embasado em provas reais. Eu preciso de materialidade. Então, eu olho que tem um comportamento estranho, aquilo para mim é um indutor. Então, eu preciso de uma investigação maior. Ela por si só, ela não tem função nenhuma. E esses consultores, eles ajudam também. Mas eles precisam trabalhar com bases em regramentos, né, oficiais aqui no Brasil, no nosso Código de Processo Penal, nos Estados Unidos, com base nos códigos de polícia americana, mas essa é uma série de TV aberta, então ela é uma coisa mais lúdica e é uma brincadeira da leitura de uma leitura de um suposto comportamental, né? Mas essa daí é bem ficcional mesmo. Né? Então não dá pra tirar como base da realidade de um investigador com essa série, né? Mas que o Patrick é muito carismático, ele né? Tem um charme ele tem um charme, é verdade. Ele é gatão. Ele é bonito, também acho. Boa. A pessoa até quer contar a verdade pra ele, né? Fala assim, me interroga, né? Vamos sentar aqui, né? Não bater esse papo. Quero falar a verdade pra você. É mais ou menos assim. O Silêncio dos Inocentes, um clássico. Outro De clássico. 91, né? Dos anos 90. E assim, foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, direção, ator, atriz e roteiro, que é uma coisa muito difícil, né? De um filme só
conseguir. E ele é uma adaptação, né, de um livro do Thomas Harris. E a gente vai acompanhar a Clarice, interpretada magicamente aí pela Jodie Foster, que ela é uma agente em treinamento do FBI. E aí ela enfrenta essa tarefa de conversar com Hannibal Lecter, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, em busca aí de uma ajuda para tentar capturar um outro serial killer. Só que nesse meio eles vão tendo trocas ali, confidências, iniciando esse jogo perigoso e mental entre os dois ali, que é Muito bem bom. pesado. Então vamos assistir o trecho. Expira em uma semana. Você não é do FBI, é? Ainda estou em treinamento na academia. Jack Crawford mandou uma estagiária para mim. Sou uma estudante. Estou aqui para aprender com o senhor. Talvez possa decidir por si mesmo se sou ou não qualificada para isso. Muito bajulador de sua parte, agente Starling. Sente, por favor. É muito bom. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é sensacional. E aí, realmente, a gente tem essa unidade, né, de perfilamento criminal nos Estados Unidos, que é a área da psicologia forense, né? Quem cria isso em 1971 é a Annie Burgess. Tem até uma outra série da Netflix, inspirada na Annie Burgess, que é Mindhunter. Então, a psicologia forense ela é extremamente importante, mas ela também não é uma bússola mágica. Ela vai ajudar, né, a entender o perfil do criminoso e a vitimologia. E quando a gente olha, né, o Hannibal, ele é algo também que está no superlativo ali da ficção. Porque eles são manipuladores, mas a manipulação não chega nesse grau. Porque ele vai envolver uma agente do FBI, ele tem ela nas mãos. É uma ferramenta extremamente importante. São Paulo já tem aqui, né, foi lançado esse ano, a primeira unidade de perfilamento criminal no DHPP. Então, é uma área onde psicólogos forenses ajudam a decifrar a criminologia, né, o comportamento e a vitimologia na elucidação de crimes. Incrível. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Mas acontece, por exemplo, do investigador ter a ajuda de um criminoso para encontrar um outro criminoso? Será o que acontece já aconteceu? Que o investigador, né, quando a gente por exemplo, quando vamos pegar o caso do próprio Ted Bundy, né, que a gente vai ter ali o perfilador, que também era o investigador, eles vão criar um elo. E o Ted, ele vai começar o seguinte: para você eu quero contar, mas dentro das minhas, vamos dizer, diretrizes, né? Tem as fitas de confissão, que é um documentário real e é muito interessante para quem gosta dessa área. Aí você vai vendo todo o jogo de manipulação de um lado e do outro, porque o que o investigador queria? Ele queria encontrar as outras vítimas. Porque quando a gente olha um serial killer, né, ele vai te contar aquilo que ele quer contar. Porque ele está ali o jogo está na mão dele, ele tem o controle da narrativa. Só que temos essas vítimas ou temos muitas outras vítimas? E nessas fitas de confissão é interessantíssimo essa troca entre os dois, porque ele vai passando as informações aos poucos. E assim, mas o controle é sempre dele. É bem interessante. Bem interessante mesmo. E acho que é importante dizer nesse filme, que eu estava relembrando alguns trechos dele, né? E no começo mostra bem a Clarice num universo totalmente masculino ali, de prisão, e ela sendo hostilizada o tempo todo, porque ela era a única mulher, então toda ela menininha, era, né? Pequenininha. Assim, parecendo ingênua até, mais né? Forte, né? Mas muito forte. Isso é comprovado durante o filme. Mas os presos ali hostilizando, os chefes hostilizando muito ela como mulher naquela posição. E eu acho que eu tenho impressão, eu não sou desse universo investigativo criminal, mas eu tenho impressão que isso tem mudado hoje em dia, né? Não, tem. As mulheres, elas têm cada vez mais ocupado espaços, né, muito importantes dentro da área de investigação. Ainda é um ambiente muito masculino, mas assim, nós temos... Olha, vamos trazer a própria Ivalda do DHPP. Que delegada é essa? Fantástica. A gente traz a doutora Lisandréia do NOAD, do Núcleo de Observação e Análise Digital, que nos crimes das plataformas de comunicação,
São duas mulheres ímpares. O que essas mulheres fazem, eu vou te incrível. dizer, elas são uma grande inspiração para outras pessoas, para outras mulheres, são Muito referência. bom. Então aí a gente relaxa um pouquinho, porque se você quer dar boas risadas, mas também dentro dessa temática, também é um filme maravilhoso, Entrando numa Fria. Pra gente aproveitar, né, o fim de semana, começar aqui mais tranquilo, né, sai do caos um Boa. pouco. A gente tem aquele clássico do cara que vai conhecer os pais da namorada. Este é o Greg, interpretado aí pelo Ben Stiller. E ele vai conhecer os pais da Pen. Só que ela tem um pai, que é o Robert De Niro, que é aquele super protetor e que ninguém ali vale para namorar a filha dele. Então ele começa a causar, porque ele fala que ele consegue detectar muitas mentiras nesse meio do caminho e transforma a vida do Greg, assim, um fim de semana entrando numa fria mesmo. Porque até o gato consegue atrapalhar eles, né? É verdade. A gente tem um trecho que é bem divertido. Comemos bife de panela no jantar? Sim. Estava bem cozido? Não, estava mal. Estava meio mal passado pro meu gosto. Mas estava... Só estava brincando, Greg. Calma, calma. A agulha deu um pulinho. Você já assistiu a vídeos pornográficos? É claro. Não, eu... Sim ou não? Já pensou se essa moda pega, se um sogro e uma sogra tem um detector de mentira ali? Aí vai complicar. Ia ser bom, eu acho. Ia evitar Será? alguns casos, né? Ia ajudar, talvez. Não é? É Eu verdade, acho. pensando por esse lado. Mas numa investigação, Então. é usado um detector de Então, mentira? aí a gente precisa entender o que é esse detector. Ele não mede mentiras, ele mede reações fisiológicas. Certo. Então, ele vai medir comportamentos, uma pessoa ansiosa, uma pessoa traumatizada, mas ele não consegue detectar mentiras. Né? Então, ele vai ver, olha, nessa resposta aqui, ele agiu de forma muito ansiosa. Então, isso é que... E esse, apesar de ter o nome de detector de mentiras, né, ele não é aceito como prova, né? De novo, você precisa da materialidade quando você vai estar fazendo uma investigação. E aí, mas é um filme maravilhoso, é uma comédia deliciosa, porque é muito engraçada, de verdade. As pessoas, vale a pena que as pessoas assistam. Agora, é importante a gente deixar claro que, por exemplo, um interrogatório, ele não pode ter esse tom intimidador. Porque o que acontece, isso fere o Código de Processo Penal, então, de novo, isso vai virar uma confissão sem validade para o processo. Entendi. Então, tem aí algumas... A confissão, ela precisa ser espontânea, ela precisa trazer detalhes, né? Além daquilo que a própria investigação já sabe. E brinca com esse estereótipo também, né? Sim. Mas o filme é maravilhoso, gente. É muito divertido, É uma né? comédia muito boa. E supostamente vai sair a continuação ano que vem, tá mesmo? pra sair. Já tem 3 Já filmes. tem 3. Tá pra sair o 4º aí. Nossa, tá no que boa aguardo. notícia. E os atores são incríveis. São também. Incríveis. Como comédia, é maravilhoso. Boas dicas, então, para esse fim de semana. E eu quero agradecer muito a presença de vocês. eu que Muito obrigada. agradeço. Foi ótimo, viu? Para você conhecer mais o trabalho da Nath, lá no Instagram, @Nath com Y, Camolese com Z no final, Nath Camolese. E também conhecer mais sobre o trabalho da Carla Albuquerque, que é jornalista investigativa, é @Carla Buch, Buch com Q no final, Carla Buch. E bem-vindas em muito mais vezes aqui no Mulheres. Muito obrigada. E vou deixar uma dica. Quem gosta de séries reais, The Killing é uma das melhores, e Mindhunter. Chega mais próximo da realidade? Chega. Essas são boas. Essas são séries que você vai falar, uau, é assim mais ou menos que funciona o universo policial.